Vamos começar então, iniciar aqui a gravação do nosso vídeo. É... Como é que tá ficando então? Vamos ver aqui, né, quanto que vai usar de CPU, o que que tá acontecendo na tela. Trazer aqui para esse outro cenário aqui, que é o cenário em que fica bem maior a tela, né? Tá horrível esse negócio ali, né, claro. Mas é mais para ver como é que vai ficar aqui. Então, essa primeira questão. Qual desses achados aqui não sugere pneumonia por pneumocistes, né? Basicamente é isso. Então, tem que lembrar daquelas ideias básicas de que quando a gente tem um linfócito CD4 contando menos do que 200 células, né? A gente começa a fazer profilaxia para pneumocistose pulmonar, porque esse paciente pode desenvolver aqui, né, a infecção por esse fungo que é um saprofítico, né, por esse fungo oportunista. E aí, o que a gente não acha nesse tipo de infecção? Hipoxemia a gente encontra, elevação dos níveis de DH a gente encontra, e esse é o grande detalhe, né? A radiografia do tórax pode ser normal aqui, né? Mas o que não sugere, que não está atrelado a essa afetação é o derrame pleural volumoso. Aqui, eu vou escolher aleatoriamente, vou escolher aqui, eu errei, logicamente. Tá legal, né? Esse daqui é uma... esse aqui é uma... que me chama bastante atenção, né? Um homem de 65 anos que basicamente vai descrever aqui um caso de doença arterial coronariana periférica. E aí a questão quer saber de mim o que aconteceu com esse homem, né? O que aconteceu com ele nesse momento e como é que a gente vai tratar, o que a gente faz para ele. E as ideias aqui também não são muito complicadas, né? Então, pergunta para mim qual que é a conduta imediata e o que tem. Então, para eu definir o que a gente vai fazer com ele, para a gente definir o que a gente vai fazer com ele, a gente tem que entender o que está acontecendo na perna dele ali, né? Paciente com doença arterial coronariana, tem idade sugestiva, tem um monte de achado, tem hipertensão, não trata bem, é fumante, enfim, né? A gente vai fazer a avaliação do exame físico, aí olha para o pulso femoral dele, ele tem o pulso femoral amplo e palpável, aí começa a descer para avaliar os outros pulsos, né, para ver até onde que ele está conseguindo irrigar essa perna, e quando chega na região poplítea, na avaliação de tibial posterior e avaliação de artéria epidiosa, ele já não tem pulsos, né, já está com ausência. O que aconteceu, né? O que ele tem? Agora a gente olha, segue olhando, né, e na inspeção identifica ali que tem uma lesão gangrenada e seca envolvendo 2/3 do hálux esquerdo com discreta hiperemia de bordos e sem edema. E eu errei aqui no sentido de marcar a amputação primária do hálux seguido de anticoagulação plena. Essas duas coisas vão ser feitas? Elas vão ser feitas, muito provavelmente, né? Só que aqui a gente não tem a questão trazendo aquele termo que as provas gostam tanto, quer dizer que a gente tem cianose fixa e rigidez muscular, né? Então, nos casos em que a gente tivesse aí a cianose fixa e rigidez muscular, a gente teria indicação direta para fazer essa amputação primária, né? Porque esse paciente vai seguir, né, morrendo miócito, vai seguir morrendo célula, vai seguir morrendo miócito, e ele começa ali a correr riscos de rabdomiólise e afetação por causa desses produtos tóxicos da morte das células, né? Hipercalemia, enfim, hipocalcemia, né? Então o que a gente faz aqui? Então se eu ainda não tenho a minha cianose fixa, a minha cianose fixa, a minha rigidez muscular, a gente vai tentar entender o que está acontecendo com esses vasos, né? Tentar fazer uma arteriografia para entender o que está acontecendo com esses vasos, para entender se a gente pode fazer uma embolectomia ali, por exemplo, melhorar aquela perfusão para diminuir a quantidade de tecido que eu vou amputar, né? Diminuir ali, será que esses 2/3 aí não evoluem aí para somente 1/3 do hálux, para a gente poder amputar somente 1/3 do hálux, ou somente uma parte ali menor do que a gente está observando agora, que tem indicação de amputação, né? Então essa é a grande questão aqui. Vamos seguir aqui para mais uma questão, pegar aleatória, questão 7. Na questão 7 aqui, legal. Aqui a questão 7 está trazendo um quadro com as mesmas ideias, né? Na questão 7 aqui a gente tem rapidíssimo,
cianose não fixa do joelho para baixo, frialdade de todo o membro. O que que a gente faz? Anticoagulação plena, analgesia e manter os membros em proclive, enfaixados, sem compressão. Se a gente fizer compressão, vai piorar ainda mais ali a irrigação, né? O retorno venoso a gente pode estar tentando ajudar, mas a gente vai piorar ainda mais a irrigação arterial. Aqui já não tem mais a indicação de fazer, por exemplo, o que a gente fez na anterior, né? Claro que seria interessante para esse paciente fazer uma arteriografia, por exemplo, né? Mas até o tratamento cirúrgico, né? Então a pergunta é exatamente essa, né? Até o tratamento cirúrgico que a gente vai fazer. Questão 10. Hérnia inguinal na infância, inguinais e umbilicais. Ele fez algumas afirmações em relação às hérnias umbilicais, inguinais umbilicais na infância e está me perguntando qual que é o detalhe aqui, né? Que a gente faz. E aqui a gente olha que, por exemplo, a hernia inguinal deve ser tratada cirurgicamente. A inguinal na criança, né? A gente está falando de criança. E acho que aqui o detalhe, né, que tem que chamar a atenção é exatamente para isso aqui, né? Umbilical maior que 2 centímetros tem indicação absoluta de abordagem cirúrgica? Não, tem indicação de abordagem cirúrgica, né? Já é uma hernia um pouco maior, né? Provavelmente ela vai ser abordada cirurgicamente, mas não é indicação absoluta para fazer essa cirurgia, né? Por isso que eu marquei essa daqui, coloquei, trouxe aqui pro caderno de erros. E vou pegar mais uma aqui também. Vem para questão 6. Questão 6, eu estou numa UBS, eu tenho um paciente com sífilis latente tardia que se recusa a receber medicação injetável, ele não quer fazer tratamento via oral. E o paciente tem esse direito, né? O paciente tem esse direito, assim como tem direito de fazer várias outras coisas, ele tem esse direito de não receber medicação injetável porque ele não quer. E se a gente tiver uma alternativa, né, muito importante que a gente tenha uma alternativa segura para fazer tratamento desse paciente, a gente vai fazer com alternativa para ele, né? Então, nesse caso aqui, que não é nada interessante, né, não, é mais difícil garantir aderência, mais difícil garantir que a gente de fato vai conseguir tratar essa condição, mas no caso da sífilis, se a gente não usar a penicilina, a gente pode utilizar, por exemplo, a doxiciclina. Lembrar que é 100 mg, 12 em 12 horas, por 30 dias. É muito tempo que esse paciente vai usar aqui para poder tratar essa sífilis que ele poderia tratar, né? A sífilis latente tardia, aqui a gente trataria aí com 3 doses, né? Em 3 semanas, 2.400.000 UI, né? 1.200.000 em cada nádega por semana. E 7.200.000 totalizando aí, ele já estaria tratado, né? Em 3 semanas. Só indo uma vez ali por mês no UBS, uma vez por semana, perdão, no UBS, né, por 3 semanas e recebendo injeção, e ele não quer esse tratamento. E vamos ver aqui, escolher a 2 aqui para totalizar aqui uns 10 minutos. Mulher 45 anos, úlcera genital dolorosa de início a 7 dias, né? O que me chamaria, então aqui, sífilis, a gente já sabe que essa úlcera não tem dor e tal. Aqui no linfogranuloma venéreo, a gente está esperando um outro tipo de achado, na verdade, né? A gente está esperando aqui uma afetação que seja mais importante no sentido de afetar os gânglios, né? É isso que a gente está esperando aqui, com um bico de irrigador, né? Com a secreção em bico de irrigador. Não é exatamente o que a gente está vendo aqui que a gente vai esperar na úlcera pelo linfogranuloma. Aqui a gente está vendo uma úlcera genital dolorosa de início a 7 dias. Se não me engano, tem fundo sujo aqui, né? Esse é o detalhe, com adicionado uma linfadenopatia, né? Esse é o nosso cancroide, né? O cancroide pelo hemófilo do Gray, se não me engano, acho que é isso mesmo, né? Cancro mole, o cancroide. Tratamento com azitromicina, 500 mg, 2 comprimidos via oral dose única, né? Tratamento simples, tratamento tranquilo. E é isso que a gente tem em relação aí a essa afetação.